Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. Você está no plantão e te chamam para ver um paciente que está vomitando sangue. O que você faz? Bom, a hemorragia digestiva alta é um clássico da emergência e quem atende PS vai cruzar com isso cedo ou tarde. Pode ser uma úlcera sangrando, varizes estourando ou até um mal de Weiss depois de uns goles a mais aí no carnaval. O que importa é como você conduz isso do jeito certo. O primeiro passo é olhar para o paciente, não para o sangue. A grande questão da HDA não é só o que sangrou, mas o impacto hemodinâmico no paciente. Você precisa decidir rápido. Esse cara está compensado ou descompensado? Paciente instável, aquele cara taquicárdico, hipotenso, com confusão mental, extremidades frias, corre para fazer expansão volêmica. Paciente estável, respira. Você tem um pouquinho de tempo a mais para estratificar e conduzir. E lembra, passou da hora de parar de exagerar com os fluidos. O tempo em que todo sangramento era tratado com 3 litros de soro na veia já passou. Hoje sabemos que a reposição volêmica excessiva piora o desfecho, dilui os fatores de coagulação e aumenta a mortalidade. A meta é uma pressão sistólica entre 90 a 100. Nada de reanimar ao ponto de um superávit hemodinâmico, principalmente se for varicose. Sobre a transfusão sanguínea, quando a hemoglobina estiver abaixo de 7, ela está indicada. Hemoglobina entre 7 e 9 depende do contexto. Por exemplo, em um paciente que tem um IAM associado, você pode precisar manter essa hemoglobina superior a 8. Hemoglobina acima de 9 normalmente segura a onda, não precisa transfundir. E o que não fazer? Manda uma sonda e lava o estômago. Não. A lavagem gástrica não para sangramento e pode até piorar se for varicose. Vamos entubar por precaução. Cuidado! Estudos recentes mostram que a intubação precoce pode aumentar a mortalidade na HDA, especialmente se for varicose. Então, se for entubar, faz direito. E aí entra a técnica SALAD. Você conhece? Se for inevitável, prepare-se para um show de horrores. Sangue por toda parte, risco altíssimo de aspiração e uma visão péssima da glote. A técnica SALAD é seu melhor amigo aqui. Se você tem um aspirador de Ducanto, use. Ele foi feito para alto fluxo de líquidos. Não tem Ducanto? Vai de Yancower mesmo, mas mantenha a aspiração contínua. Se não tiver nada disso, um tubo 8 ou 8,5 conectado ao aspirador, resolve. Aspire agressivamente, visualize a glote e intube rápido. Dica de ouro aqui é que a intubação mal feita transforma o pulmão do paciente em um aspirador de sangue. Se for para fazer, tem que ser bem feito. Mas o manejo dessa via aérea daria um bolos totalmente à parte. Mas em quais causas eu vou pensar? Vamos do básico. HDA é qualquer sangramento acima do ligamento de trás, ou seja, sangramentos que vêm do esôfago, do estômago ou do duodeno. As principais causas são a úlcera péptica, sempre no top 1, as varizes esofágicas, especialmente nos pacientes cirróticos, gastrite erosiva, aquele paciente que só vive no ibuprofeno e se lascou, e o mal de Weiss, um clássico pós-enchente etílica, vômito vigoroso, lacerou a mucosa e sangrou. Esse paciente chega de 2 jeitos clássicos para você: sangrando forte, com quadro de hematemes em jato, melena, choque hipovolêmico, e aqui a prioridade é a estabilização, mas pode ser mais discreto, uma melena sem instabilidade hemodinâmica. E o jogo aqui é entender o risco de ressangramento e manejar certinho. Ah, mas o paciente só tem melena. Cuidado, uma única melena pode representar uma perda de 1000 ml de sangue, não subestime. E para estratificar esse risco, quem é que vai para casa e quem fica? Aqui entra o Glasgow Blatchford Score. Ele prediz a necessidade de intervenção. Um score de 0 pode mandar para casa com a indicação de uma endoscopia ambulatorial. Um score maior ou igual a 1 indica a internação em endoscopia o mais rápido possível. Assim que esse paciente chegar, não saia correndo atrás de endoscopista antes da sua estabilização. Aqui o jogo é o ABCD da emergência, mais 2 vias calibrosas. Quanto ao manejo farmacológico, os inibidores de bomba de próton, como o omeprazol 40 mg de 12 em 12 horas, sempre estão indicados. Já se a etiologia for varicosa, nós devemos nos lembrar do vasoconstritor esplânico, por exemplo, a terlipressina ou octreotide. Lembre-se mais uma vez quanto à intubação. Se o paciente estiver instável com rebaixamento de nível de consciência, tudo bem. Mas se for só pela HDA em si, intubar de rotina aumenta a mortalidade. Estudos mostram que pacientes intubados têm até 2 vezes mais risco de complicações pulmonares. Mas e a hora da endoscopia? Quem tem prioridade? Bom, depois de estabilizar, a EDA entra em cena. Em até 12 horas para a maioria dos casos, em menos de 6 horas se o paciente estiver chocado ou com alto risco de sangramento. Se na endoscopia você encontrou um vaso visível ou sangramento ativo, inibidores de bomba de próton mais tratamento endoscópico. Pode ser a clipagem, a escleroterapia ou a eletrocoagulação.
Se existe um coágulo na base da úlcera, tentar remover e tratar se possível. Se a base estiver limpa, só o inibidor de bomba, sem intervenção endoscópica. E a tal da eritromicina antes da endoscopia? Sim, a eritromicina feita por via endovenosa 30 a 90 minutos antes da EDA melhora a visualização e reduz o tempo de internação. Se você pensou em varizes esofágicas, o jogo aqui é outro. Se o paciente é cirrótico com HDA, até que se prove o contrário, ele sangrou de varize. Aqui o tratamento também envolve a terlipressina 2mg EV a cada 4 horas, ou octreotide, e a profilaxia antibiótica sempre com ceftriaxona ou norfloxacino. Endoscopia o quanto antes para fazer a ligadura elástica e, se não controla o sangramento, pode repetir a ligadura ou passar o famoso balão de Sangstein Blakemore, se tiver uma emergência total. Vamos para aquele resumão simplificado desse manejo. O paciente está instável, reanimação guiada, PA sistólica entre 90 a 100 sem excesso de cristalóide. Precisa transfundir? Quando a hemoglobina estiver abaixo de 7 na maioria dos casos. Se a etiologia é varicosa, não se esqueça da terlipressina ou octreotide, mais antibiótico, CEF ou norfloxacino. Endoscopia precoce, menos de 12 horas para varizes e menos de 24 horas para as úlceras, via de regra. Inibidor de bomba de prótons? Sim, se úlcera suspeita. Intubação? Se precisar, usa Salad. Se não precisar, não intuba só por intubar. Em suma, a HDA não é só o sangue que você vê, é um impacto no paciente. Se você focar apenas no sangramento e esquecer o estado hemodinâmico, vai fazer o manejo errado. Agora, com essas dicas, você já está anos-luz na frente na condução correta da HDA na emergência. Se você curtiu, compartilha, segue a gente no Instagram, avalie o podcast no Spotify e compartilha com um colega que também precisa entender que conhecimento bom é conhecimento